Oi, Ayrton, bom dia mais uma vez. E que tarefa difícil, viu? Ainda mais depois do final do ano, muitos gastos. A gente já começa o ano com outros gastos também, né? Vários impostos, escola, muita coisa. Eu já estava conversando aqui com o professor Leo Vigildo Cavalcante, que vai trazer essas dicas para a gente. Ele já falou que está todo mundo assim com a corda no pescoço já, né? Que as dicas poderiam ter vindo um pouquinho antes, mas a gente traz as dicas agora também, porque sempre é tempo de tentar se organizar, né? Não importa se é no final, no início do ano, o importante é esse desejo de se organizar. Professor, depois de tantos gastos e com tantos gastos ainda por vir, tem jeito? O que é que se pode fazer? Bom dia. Bom dia, Amanda. Bom dia, Ayrton. Na realidade, como estávamos conversando, né, essa entrevista é chamada entrevista da corda no pescoço. Ou seja, todo planejamento deveria ter sido executado mais ou menos no início de dezembro. Quando? Quando você tem os gastos, geralmente com Natal, quando você recebe o 13º, e aí quando vem principalmente janeiro. Janeiro é o mês onde você tem maiores problemas relacionados à questão do equilíbrio financeiro de uma família. Por quê? Você tem IPVA, você tem IPTU, você tem colégio de criança, você tem material escolar, você tem uma coisa que ninguém imagina, mas são as férias escolares, ou seja, quem tem filho geralmente precisa colocar ou numa colônia de férias ou deixar em casa de algum parente, que vai impactar principalmente nas compras domésticas, principalmente no que diz respeito à questão alimentar. Você precisa estar relacionado à questão de fardamento, ou seja, então você tem uma série de gastos que, em suma, a família que não tem uma organização ou uma educação financeira não se planeja. E quando chega agora, chega tudo junto, as contas chegam todas juntas, e você diz o que fazer. O que fazer agora é colocar tudo na ponta do papel e vendo o que é que pode ser racionado. É claro que você não vai retirar a alimentação, mas substituir uma coisa ou outra pelo preço mais barato, você utilizar um bem, fazer as contenções no que diz respeito principalmente a lazer, no que diz respeito a deslocamento, ou seja, de se pegar mesmo um carro, ou uma moto, ou um Uber, ou seja, de fazer algo com que você diminua as contas. E uma dica bem simples mesmo: anote tudo que você gastou durante o dia. No final do mês você vai saber para onde está indo o seu dinheiro. E obviamente quando iniciar fevereiro você já sabe de onde começar a cortar e obviamente começar a ter um equilíbrio no que diz respeito, pelo menos até o meio do ano. Professor, e tem uma coisa interessante, porque assim, às vezes a gente fala, né, anotar tudo, não gastar, mas realmente, às vezes falta dinheiro para alguma conta. Não vou conseguir pagar o IPTU, não estou conseguindo pagar o IPVA. Existe alguma forma de parcelamento que seja adequada para utilizar nesse momento, quando as coisas estão mais apertadas mesmo? Em geral, eu sempre digo, guarde ou tenha sempre uma reserva. Então, por mais que seja o mês mais apertado, tire 5%, 10%, 20% do salário justamente para esse tipo de despesa. Caso você não tenha nenhum tipo de reserva, então há a possibilidade de você fazer essa divisão. Lembrando que no momento em que você faz a divisão dessa dívida, seja do IPVA, IPTU ou qualquer outra coisa, lembrando de que esse valor corresponde a um valor subtraído do próximo mês. Ou seja, para ele já saber que no próximo mês, se ele adquiriu uma dívida ou uma parcela de R$100, ele vai ter no próximo mês aquele valor que ele iria receber menos os 100. Ou seja, sempre fazendo essa programação para que não haja nenhum percalço em relação a esse nome. E o interessante é que geralmente nesses apuros as pessoas procuram as dívidas mais caras. Que dívidas caras são essas? Principalmente o cartão de crédito, que você tem mais ou menos em torno de 450% ao ano em termos de juros. Depois você tem a questão do cheque especial, ou seja, então procurar
no caso de ter que fazer uma dívida barata, ou seja um consignado, seja um tipo de desconto em folha, a qual você irá pagar bem menos do que recorrer principalmente ao cartão de crédito ou a um cheque especial, por exemplo. Interessante. Professor, e tem uma coisa, nesse mês de janeiro, geralmente as pessoas são inundadas aí, tem a tentação das promoções, muita coisa em liquidação, às vezes até um item que a pessoa precisa mesmo, né? Mas, por outro lado, um monte de contas. O que fazer, né, para tentar, de repente, comprar aquele item que você estava precisando, que realmente está com aquele preço mais em conta? Dá para fazer isso? Eu sempre brincava com a ex-companheira de vocês, que hoje não está aqui, Sara Cardoso, e eu dizia: Sara, sempre faça a pergunta, eu quero ou eu necessito? Então essa é a primeira pergunta. Se necessita, vê o que é que pode ser suprimido em relação a que ela possa comprar aquele determinado bem, porque muitas vezes a compra desse bem pode trazer um grau de satisfação maior, ou até mesmo de utilização por parte da família, que obviamente vai gerar uma economicidade maior um pouco mais adiante. Mas em geral sempre essa pergunta: eu quero ou eu necessito? Caso necessite, ver o que é que pode ser retirado ou até mesmo adequado em relação aos seus proventos futuros. É isso, obrigada, professor. Vou perguntar para a Sara o que é que ela respondia para o professor quando ele perguntava isso para ela. Olha aí, as dicas são ótimas, só basta a gente ter consciência e colocar elas em prática